Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast. Hoje o nosso assunto é luto entre tutores e o pet e entre os pets, gente. A gente está com uma convidada que é a segunda vez a participação dela aqui, mas os assuntos são vários, então a gente escolheu esse hoje para a gente estar conversando. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, mandar um super beijo para os Saquitas, do Instituto Alex Santos, para o Duque Pet Shop. Gente, o Pet Shop do Duque, ele é super completo, tem medicamento, tem alimentação, aquarismo. E para você que falar que viu aqui no nosso Mais Pets Podcast, você tem 10% de desconto nos serviços de estética canina. Queremos agradecer também a Cozinha Pet Santé, é uma cozinha especializada em fabricação de alimentos naturais para cães e gatos. E agora a gente vai conversar com a Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo bom, Renata? Seja bem-vinda mais uma vez no nosso canal. A gente quer agradecer demais a tua presença aqui, porque a gente sabe que na nossa vida corrida, né, e a gente tem que se organizar para conseguir fazer tudo, né? Então, assim, fala um pouquinho de você, a gente vai falar sobre o luto, né, a sua formação, como que você está aí em relação... quando a gente fala de luto, a gente está falando de comportamento tanto do humano quanto do pet, né? Então, fala um pouquinho da tua vivência em relação a isso. E aí, se apresente para o nosso público, por favor. Tá, joia. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que a gente evita, né, tocar nesse assunto muitas vezes porque é tão dolorido, né, e muitas vezes a gente evita o contato com sofrimento e com dor, né, então não é um assunto muito agradável, mas que a gente precisa falar sobre, desmistificar muitas coisas e trabalhar. A minha formação é em psicologia, né, então estou como psicóloga há 15 anos e há 9 trabalhando com comportamento animal também. Meu né? Deus, então, é uma experiência e tanto. E aí, em determinado momento, você começa a ver coisas em comum nessa relação e que permeiam essa relação, né? Tanto alegrias e momentos bacanas e que a gente está ali ajudando o tutor a se relacionar bem com o seu pet, né? E a promover a harmonia no lar, como momentos tristes também. Então, nesses 9 anos lá com o espaço, com o Sendo Cão, a gente já vivenciou várias experiências de famílias perdendo os seus pets perdendo os seus tutores, né? Então tivemos algumas situações também de perda de clientes e vivenciamos o luto do pet. E entre pets, né? Que foi o que você surpreendeu. Nossa, eu não tinha pensado nesse lado, como o ser humano é egoísta, né? A gente pensa muito em nós, né? Então, a gente pensa no nosso sofrimento. Né? Exato. E esquece dessa... Até a relação do luto do pet com o tutor é uma coisa assim... que até uns tempos atrás, num outro podcast, a gente veio falando que é uma coisa estranha, assim, soou estranho, mas não, mas é melhor que o pet se vá antes da gente, né? Porque assim, tem gente que não tem quem, né? Quem deixar pra cuidar, isso, exatamente. né? Pra, não sei como é que fala, tipo... Cuidar, pra ficar né? como responsável, pra se responsabilizar, né? Isso. E aí, né? E a gente que acontece, né? acha que só a gente sabe cuidar daquele jeito também, né? Pois é. Eu mesmo vou colocar uma situação muito particular, você conhece Sansão, enfim, com alimentação muito específica, tudo muito, né? Os cuidados muito regradinhos ali. Já teve várias situações, eu sair para viagens mais longas, assim, ou minha própria cirurgia, e eu falar para as pessoas, gente, qualquer coisa, né? Família, todo mundo se organiza, né? Mas os meus pets, quem vai cuidar? Né? Se eu morrer, se acontecer alguma coisa, quem vai ficar com eles, né? Demandando tantos cuidados específicos. Então é uma preocupação que a gente tem realmente. Mas de pet para pet também acontece, porque eles também têm um vínculo, eles também constroem vínculos, né? Eu tenho 4 chihuahuas em casa e tem aqueles que são mais ligados entre eles. Eu já penso, sabe, quando esse se for, esse daqui vai sentir, né? Porque... afinidades que eles têm entre eles, né? Exatamente. Então, esse apego, na verdade, né? Acho que a gente parte do ponto de partida do apego para falar do luto, porque o sofrimento, esse luto, ele é maior, ele é sentido numa proporção maior. Se a gente pudesse medir esse nível de apego que a gente tem com as coisas, com as situações, ambientes, pessoas e pets, eu determinaria assim, ao nível de, né, o
sofrimento com o luto vai ser maior ou menor de acordo com o apego que você tem. Não, mas hoje em dia, né, Ângela, a gente vê, assim, os nossos apegos com os pets são muito grandes, né? Eles fazem parte da nossa casa, moram dentro dos nossos apartamentos ou casa, vivem, muitos dormem na mesma cama, né? E imagina, de repente, não ter, né? O que acontece com aquela cabecinha, assim, que fica, né? E sente a falta e tudo. Sim. É um sofrimento muito grande. Dos momentos, né, que a gente compartilha. É um sofrimento, Renata. E em toda relação, claro que não é fácil colocar isso em prática, né? A gente está falando aqui, às vezes, de uma teoria, né? E o que a gente vive realmente na prática. Mas em toda relação, o ideal é estabelecer um nível, um vínculo. Eu costumo falar assim, a ausência de vínculo traz sofrimento, né? Porque nós precisamos dessa troca nas relações, a troca de emoção. O vínculo é algo necessário para a condição humana, para os pets também, e o hipervínculo também é prejudicial. Então, a ausência de vínculo e hipervínculo são prejudiciais, porque aí é o sofrimento que aumenta e, tirando a situação do luto, a gente vai entrar em outras questões que impactam na vida do animal também quando a gente tem um hipervínculo, que é a ansiedade de separação e outros problemas emocionais e comportamentais. Ai, Ângela, mas cá entre nós é difícil da gente medir isso, né? Muito. Porque assim, a partir do momento que você tem um pet, você tem uma outra, tanto para nós quanto para eles, a presença, o costume, o hábito, a rotina, faz esse vínculo crescer. Tem um outro ponto também, né, Renata? Em que momento esse pet entrou na sua vida? Né? Isso a gente falou lá na constelação familiar. Às vezes esse pet entra num momento em que a pessoa está com uma depressão. Ela está passando por um processo de luto, ela perdeu alguém, então ela resolve adquirir, né, comprar ou adotar um pet para colocar nesse vazio, nesse local. Então acaba criando ali uma situação de dependência também. Então é muito amplo essa questão do luto, porque a gente vai precisar entrar em cada relação vivenciada por cada tutor pet ou de pet para pet para entender e trabalhar esse luto, se necessário. Porque o luto ele é uma condição natural. É isso que eu ia perguntar, sabe, Angela? O que exatamente é o luto? Como que define? É uma situação? É uma condição? Como se define o luto? Primeiro que é algo que, quando eu falo que a gente tem que desmistificar, é porque o luto ele é algo que, como ele remete à morte, a gente não quer falar sobre, né? Morte, caixão, perda, ninguém quer falar, ninguém quer tocar nesse assunto. Mas o luto ele é um processo natural, né? Perdas são naturais na nossa vida. Todos os dias a gente perde alguma coisa, alguém, um ambiente, um espaço, um trabalho, e a gente lida com isso diariamente, né? Claro que são pequenas perdas e que a gente fica triste, já se recupera e vida que segue. Quando nós perdemos pessoas, né, entes queridos e pets, esse sofrimento ele é maior, essa tristeza é maior, claro. E é natural, então, da condição humana, você sentir essa tristeza, você sentir esse vazio, essa falta, essa ausência. Se você não sentir isso, é que é anormal. Entendi. Né? Então é normal, é natural você sentir isso. A questão é que a gente tem aí um processo em torno de 4 meses aproximadamente aí para os humanos, que é natural a pessoa ficar triste, ela mudar a rotina, ela não querer sair, não querer conversar muito, ela se isolar um pouco, né? A partir disso a gente começa a considerar aí um luto patológico. Ou seja, essa pessoa ela está estendendo esse luto, ela precisa de ajuda para passar por isso, né? Se ela não der indícios... Se diz assim, o sofrimento ele acaba sendo prejudicial realmente, de fato, e precisa-se de uma ajuda profissional para tratar isso. Né? Porque, veja bem, quando eu perco, né, eu passei recentemente aí pelo processo de luto com a minha mãe, né? Quando a gente tem uma perda significativa, aí vamos colocar pai, mãe, filho, né? São pessoas muito próximas. Nós temos uma vivência diária ali, você tem uma rotina, né, como você falou, e de repente você tem que mudar essa rotina, você não tem mais aquela pessoa perto. Então, tudo isso mexe muito com você, com a sua condição emocional, com a sua rotina, e é natural que você fique meio perdido por alguns dias, algumas semanas, meses, tentando se readequar.
A partir disso, você retoma uma nova rotina, lembra da pessoa, com saudades, você vai retomando e voltando, né, a um estágio aí normal, equilibrado, sem essa dor, sem esse sofrimento. Se isso não acontecer, eu começo a entrar no estágio depressivo, eu começo a entrar numa situação, numa tristeza, numa apatia que não passa, então eu preciso pensar numa terapia, né, talvez até num acompanhamento psiquiátrico, né, em outras questões, outros acompanhamentos, outra ajuda, né, profissional, para sair dessa condição e retomar minha vida, se eu não estou conseguindo retomar minha vida normalmente, né. Para os pets, existem alguns estudos, né, como eles têm uma condição de viver mais o dia de hoje, a realidade hoje, como ela está, com muito mais facilidade do que a gente, eles não têm essa memória de planejamento, essa abstração que vivencia muito o futuro, os estudos mostraram que eles passam por esse período por um mês, é mais curto. É muito mais curto, né? Eles conseguem lidar com essa situação, não que eles não tenham luto, tem, mas eles lidam com mais facilidade, né? Com mais rapidez eles conseguem retomar a vida. E se isso não acontecer nesse período, então esse pet também precisa de ajuda. Né? Então nós vamos falar aí de tentar mudar a rotina dele, colocar ele para a própria creche, né, a escola é uma situação que ele vai ter contato com outros pets, né, tentar passear mais, sair de casa, verificar a questão de alimentação, como é que tá, né, se está se alimentando bem, talvez até a consulta no veterinário seja importante para realizar exames e verificar a condição de saúde, se está tudo ok. Mas é natural ali que durante o período de um mês esse pet fique triste também, porque perdeu um outro pet da casa ou porque perdeu o tutor. Né? Entendi. E esse período de um mês é uma fase, assim, digamos, normal, pela perda, pela separação do ente querido dele. Isso, da figura de apego. Entendi. E tem cães que tem mais, tem cães que tem menos, né? Sim. E aí vai depender desse nível de apego. Ah, é o nível que... Por isso que eu falei da falta de vínculo, do vínculo e do hipervínculo. Porque se eu entendo que relação ele estabeleceu com essa pessoa, com esse outro pet, eu consigo entender o tamanho desse sofrimento. É, porque tem até um filme que tem um cachorro que ficou lá... Sempre ao seu lado, né? Isso, né? Que, assim, o filme é muito lindo. E, assim, diz... que a história é verdadeira. É uma história real, né? Exato. E isso, eu acredito que seja um hipervínculo, né? O cachorro ficou muito tempo ali, esperando, né? E até porque, Renata, esse cachorro nesse filme específico, ele não sabe o que aconteceu, porque o tutor simplesmente não voltou. Entendi. Ele ficou sem entender, né, qual foi a situação. Tipo, foi? Porque, veja bem, eu trabalho muito isso na consultoria comportamental. Mas nesse caso, só um minutinho, nesse caso seria luto? Porque daí, na verdade, ele não sabe o que aconteceu, ele simplesmente se separou. Ele perdeu. É um luto. Eu acho que no caso dele seria talvez até pior, porque além da perda, ele pode estar, não sei se ele pensa que de repente foi abandonado. Os pets, como eles não têm essa memória de planejamento, essa previsão futura como nós temos, eles não têm muito esse criar condições, situações, né? Isso é muito da condição da mente humana, né? Mas não saber o que aconteceu, ele não ter voltado já é uma perda. Ele perdeu essa pessoa, né? Então vamos supor que esse personagem lá, né, esse ator, ele não tivesse morrido. Ele simplesmente tivesse abandonado o pet. Se a gente desse outro desfecho aí pra esse filme, né? Seria uma perda pra esse cachorro também, seria um luto pra ele, da mesma forma. Né? E ele não sabe o que aconteceu com o tutor. Nas consultorias comportamentais eu falo, né, que, por exemplo, o processo de mudança, você precisa preparar o seu pet para mudar de casa, porque você sabe o que está acontecendo e ele não. Nós temos memória de planejamento. Se eu falar para você, Renata, não abre aquela porta que tem um leão ali, você abstrai a situação, pense, né, não, o leão não vou abrir. O pet, ele não tem essa capacidade de abstração para fazer toda essa leitura e entender. Então ele precisa experimentar, precisa ter a experiência para entender o que está acontecendo. Quando eu estou mudando de casa, eu levo ele várias vezes para essa casa, para ele entender, a gente volta para casa, quando ele chega, a gente chega a mudar de fato, não é algo novo. Ele já experimentou. Mas o luto, como que esse pet vai experimentar a morte do tutor, assim, para se acostumar com essa ideia? Às vezes, quando esse tutor está doente, eles percebem.
né? Que a gente está doente, que não está bem. Então, ele pode perceber que está te perdendo lentamente por essa sensibilidade que eles têm. Assim como para nós, quando eu tenho um ente querido doente, eu já me preparo para essa perda. E não que ela seja menos dolorosa, mas eu tenho um preparo para isso. Eu tenho um ritual, por isso que existe velório, né? O enterro. Porque nós precisamos trabalhar, processar essa emoção da perda. Processar essa ida, né? Esse ir embora. Então, quando eu passo ali horas, né, velando uma pessoa, quando tem o processo do enterrar, do cremar, todos são rituais para você trabalhar isso. Eu atendi uma cliente uma vez, ela estava gestante, completando já o 9º mês, e quarta ia ser a cesárea, e no domingo ela sentiu que o bebê parou de mexer à noite. Ela já marcou uma consulta no outro dia cedo, já foi no médico, a clássica história do bebê enrolado no cordão, enfim, não sobreviveu. E quarto pronto, tudo preparado para receber, 3 dias para nascer. E ela foi para o hospital para uma cesárea. Né? E uma mulher com uma cesárea não sai do hospital assim no dia seguinte, enfim. Esse bebê saiu, foi velado, enterrado pela família, e ela ficou no hospital esse tempo todo. Ela não passou por esse processo, por esse ritual para inaugurar o luto dela de perda do filho. E a família, para poupá-la do sofrimento, voltou antes, retirou tudo do quarto, limpou, pintou o quarto, ou seja, nunca existiu aquele ambiente ali. Ela voltou para casa com tudo limpo. Ela não conseguiu elaborar o luto. E aí, quando ela me procurou, né, chorando muito, desesperada, e a gente começou a trabalhar isso, eu falei, olha, o ideal é que vocês voltassem tudo pro quarto, para você tirar, você preparar tudo isso, a retirada de todo o bercinho, guarda-roupas, roupas, faça o trajeto até ela não conseguia visitar o túmulo do filho no cemitério, então faça o trajeto como se você estivesse velando, enterrando o seu filho, né? E você precisa passar por todo esse processo, experimentar tudo isso para ir processando essa informação. A família tentou de uma forma protegê-la, né? De uma forma, né? E assim, infelizmente são situações que a gente tem que passar, né? E a decisão vir da gente, se eu quero retirar, em que momento, como. No seu tempo, né? Porque às vezes você não quer tirar naquele dia. Às vezes você quer entrar naquele quarto mais vezes, você quer sonhar mais com essa maternidade para depois se despedir dela, né? E cada um tem um tempo para isso. Enfim, ela fez todo esse trabalho, nós fizemos mais 2 sessões e concluímos, e ela... Fiquei sabendo uns meses depois que ela estava já planejando uma próxima gravidez, enfim, estava se organizando para, quando fosse o tempo certo, conseguirem, né? Então, você vê o quanto é importante isso para elaborar. E cada um tem seu tempo. Eu já tive clientes que perderam seus pets e na semana seguinte estavam com outro pet em casa. Já tive cliente que demorou 2 anos para conseguir ter um novo pet. Cliente que assim que o pet morreu, doou tudo. Cliente que ficou com tudo do pet e usou no outro cachorrinho. Não se importou de usar as mesmas roupinhas, a mesma caminha, porque vai lembrar do outro pet. Então, cada um lida com a perda, com o luto de uma maneira diferente. É muito individual, né? E a gente precisa respeitar isso, né? É uma situação assim, porque é uma situação de sofrimento, né, Ângela? É difícil assim você dizer qual que é o tamanho do seu sofrimento com uma situação e qual que é o tamanho do meu sofrimento, né? Tem a questão do vínculo, que você falou, né? E tem a situação até de como eu lido, né, com as situações, né? Como eu consigo me preparar para cada situação. Eu fico imaginando isso a gente, né? Mas e os pets, né? Isso por mais que seja um período mais curto, eles sofrem também. Sofrem também. Sofrem, ficam tristes, não querem brincar, alguns param de comer, né? E sem entender, porque é isso que eu te falei, às vezes eles percebem o outro pet doente ou o próprio tutor. E quando são coisas muito rápidas, né? Um acidente, uma coisa que simplesmente do dia para a noite não tem mais. Não tem mais, né? Ele não entende o que aconteceu.
né? E aí até ele processar sem entender tudo isso que aconteceu fica bem mais difícil, né? E como que trabalha isso na cabecinha deles? Renata, na verdade, o mais importante é você dar a condição para ele viver isso, né? Expressar essa tristeza, viver o período necessário ali e incentivá-lo a sair dessa tristeza, né? E brincar, tentar passear no ritmo dele, o que ele quiser fazer. Hoje existem outros recursos, né, que trabalham a própria constelação, a comunicação intuitiva é um recurso fantástico, porque são profissionais que se comunicam com os pets intuitivamente e conseguem entender. Nossa, explica pra mim o que é isso, como que é isso? É um tema novo, legal pra gente trazer alguém aqui para falar sobre isso. A comunicação intuitiva são profissionais que conseguem, que fazem ali reiki para pés, terapias holísticas, né? Fazem um alinhamento dos chakras e eles conseguem de uma maneira intuitiva se comunicar com esses pets e sentir, entender o que eles pensam, né? E até transmitir algumas mensagens. Então, é algo que dá para ser feito nesse processo do luto também, procurar um profissional que trabalha com isso, né? E tentar fazer essa comunicação com esse pet para explicar o que houve, para trabalhar. Mas a comunicação intuitiva é de um para o outro mesmo? Do profissional com o pet. Mas do profissional com o pet e do pet com o profissional? Isso. Ou, tipo, é um diálogo intuitivo. Entendi. Que coisa, né? E na própria constelação a gente trabalha isso, né? Quando nós vamos fazer ali aquela ressignificação do processo, existem frases curativas em que a gente fala pro pet para trabalhar essa emoção, né? E é muito sério realmente, porque às vezes a gente coloca pro pet, né? Você vai ser meu companheiro. Você já determina uma função ali para ele da tua família, né? Você vai ser meu filho. Na verdade, você está responsabilizando ele por uma situação, né? E ele pega essa responsabilidade. Entendi. Imagina a carga, né, disso tudo, porque é uma responsabilidade muito grande. Muitos adquirem um pet, de fato, assim, ou para fazer uma companhia, ou para cobrir a falta de alguém, né? A falta de um filho, a falta de um companheiro, e transfere isso para o pet, né? E eles se sentem responsáveis por isso, né? Dá para ver porque eles cuidam do tutor. É bem sério isso, Renata, porque da mesma forma como muitos pais, né, às vezes falam frases para os seus filhos sem pensar, sem perceber, né? E responsabilizam esses filhos. Eu tive uma funcionária uma vez, ela estava fazendo um curso de enfermagem e a mãe, né, falou: eu gostaria que você fosse enfermeira porque é você que vai cuidar de mim. Nossa. E ela pegou isso para ela como uma missão para a vida, né? É feliz na profissão, nesse caso deu certo, né? De ser feliz na profissão e cuidou da mãe e tudo mais, mas quantas pessoas carregam isso como um fardo? Não eram isso que queriam fazer, não é esse o rumo na vida que eles querem dar e acabam pegando como uma missão porque foi determinado pelo pai e pela mãe uma frase, uma fala, né? A gente faz isso com os pets também. Quando o pet entra em casa, a gente coloca, né, e sem querer, sem pensar, sem perceber, determina alguns papéis para eles dentro da nossa família. Sem pensar na carga que isso pode ter para eles. E eles assumem essa responsabilidade. E quando a gente fala essa carga, essa responsabilidade, você diz isso tanto para cães quanto para gatos? Para qualquer animal que... Qualquer animal. Passarinhos... Né? Porque hoje em dia tem muita gente que tem as calopsitas. Já estão criando cobras e lagartos, literalmente. Pois é. Né? Então, tudo virou pet agora, né? E nada contra, enfim. Mas são seres, né, sencientes e eles têm essa sensibilidade, né? Então essa comunicação ela se dá. Entendi. E esse luto, quando a gente fala de luto entre, digamos, espécies diferentes, né? Porque a gente está falando de ser humano, dos pets, entre os pets. Essa comunicação do ser humano com eles, ela, digamos assim, os pets eles têm um período mais curto de luto.
é uma... Independente se é com o humano ou se é com o outro pet. Independente. Isso se é da mesma espécie ou não. Isso é uma condição dele, tipo de um cachorro. E assim, né, Renata, esse estudo, ele mostrou ali aproximadamente um mês, né? Uhum. Pode ter isso menos, mais, enfim. Um período ali pra gente ter uma porque é uma adaptação, né, da nova rotina. E depende muito de quem. Eu falo, é estranho porque assim, os pets, é que nem a gente estava falando agora, né? Ele vai precisar de um novo tutor. E se adaptar a esse novo tutor, a nova rotina, a nova casa, né? O quanto esse tutor também está disposto a cuidar dele de forma com que ele era cuidado. E Renata, olha só, né? Recentemente, uma terapeuta, né, amiga, perdeu uma amiga também e ela relatando, né, que o grande medo dela era separasse os 3 gatos dela, né? E eu falei, olha que interessante, porque eu já tive esse medo, né? Eu tenho 4 e quem vai pegar 4 cachorros pra cuidar? Quem vai querer 3 gatos? As pessoas vão pensar em dividir, né? Fica um, fica outro. Cada um. E aí, na minha cabeça, eu já falava, gente, só não separa o gordinho e a Lola, né? Porque eles são inseparáveis, né? Os outros vocês podem separar. Porque até isso você fica pensando. E a preocupação dela era separar os 3 gatos também. Não era só para onde eles iam, quem ia cuidar. Porque eles eram muito ligados, né? Então, por exemplo, o Sansão, se for sozinho por uma casa, ele não vai ligar. Ele já não interage com os outros 3 mesmo, né? Uma interação bem leve. Os outros 3 já são mais ligados. Então, como separar? A gente fica pensando nisso, né? Porque imagina, já vai ser um luto perder do tutor, que já foi, né? Da casa. Aí ainda separa. Né? Já fica mais diferente ainda. Muitas perdas, entende? Perde a pessoa, perde o ambiente, perde o outro pet que convivia junto. Aí nós temos múltiplas perdas, né? Não perdeu só o tutor. E na prática a gente não para pensar assim, a gente fala, coitadinho do pet, perdeu o tutor. Perdeu o tutor, a casa, o outro pet que convivia junto. A rotina. Então são múltiplas. Porque eles são muito de rotina, né? São. É necessário, né? A rotina pra... E imagina do dia pra noite não ter mais, muda tudo. E isso é ruim tanto para eles quanto para nós, né? Porque a gente também tem uma rotina. Foi o jeito que a gente começou, né? O podcast. A nossa rotina, né? Muda. E aí? Fico perdido. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Né? Porque é muito automático, né, Renata? Quando a gente perde alguém, quando alguém morre, o que a gente faz? Né? A gente chega no quarto, na casa dessa pessoa, né? Ó, isso vai pra você, isso vai pra você, isso nós vamos doar. Divide, né? Vai distribuindo tudo, né? Isso é prático, é natural, né? Eu lembro a minha mãe, porque a gente montou literalmente um quarto de hospital ali pra ela, pra condição que ela estava, né? No fim. E aí a ideia foi, quem está precisando de tudo isso agora? Porque ela também precisou, né? Então, oxigênio, cama de hospital e... Quem está precisando disso tudo agora? Fraldas, equipos para alimentação, para a gente distribuir para quem está precisando. Então é uma coisa tão automática que você já sai pensando em distribuir tudo. E aí você... O que fazer com aquilo ali, né? Que ficou. E os pets, eles não são objetos da pessoa que você distribui também. Exatamente. A primeira vez que eu escutei isso aqui foi num podcast também que não estava te falando. Eu fiquei impressionada porque toda a vida eu sempre pensei assim, eu fico, ai gente, não posso imaginar quando minha cara for, né? Assim, é um negócio que dói muito se começar, né, pensar que ela já tem tantos anos, né? Aí eu sempre penso assim, só que eu nunca pensei o inverso. E se eu for antes dela? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai fazer, né, o que a gente faz hoje por ela? Né? É um negócio assim que dói muito assim de pensar também, né? Por isso que eu falo do ser humano ser egoísta, né? Egoísta nesse sentido. É que né? Que a gente pensa na nossa dor. Eles vivem menos, é como os pais pensarem dos filhos morrerem antes. A ordem natural, né, que a gente pensa que os pais vão embora primeiro. Os pets também. Porque como eles vivem menos, a gente imagina, eles vão embora primeiro
do que nós. E a primeira vez que eu me deparei com essa situação foi a perda de uma cliente nossa. Foi muito rápido também, um câncer. E aí, a cachorrinha, do dia pra noite, a família... Não tinha o que fazer. O que vai fazer com ela? A primeira coisa que eles pensaram é: não vamos tirar da escola, pelo menos a gente mantém uma rotina que ela gostava. E é uma das coisas que a gente não vai tirar dela para tentar manter. Achei bacana a preocupação dessa família de mudar o mínimo possível a rotina desse pet, né? Para não sentir tanto. E diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento, exato. E aí a gente percebeu a tristeza dela na escola, né? E eu, olhando isso, foi a primeira vez que eu me deparei, assim, com essa questão do pet, né? Perder o tutor. Quando eu fui para uma cirurgia, essa foi a minha preocupação. Eu falei, nossa, né? Eu também, porque cirurgia, todo mundo, né? Tem risco, né? Para todo mundo, por mais saudável que você Acho que todo mundo, quando vai para o hospital, já pensa... Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar? Se eu não voltar, o que nós fazemos, né? E daí a minha preocupação foi essa, porque eu falei, gente, a empresa ou alguém assume ou fecha, todo mundo arruma emprego, família se vira, tá tudo certo. E os meus pets? Né? Então eu acho que são nessas situações que você começa a pensar no inverso. E isso não acontece com muita frequência, né? Então a gente quase não pensa. E quando isso acontece, digamos que nessa família, manteve na rotina da escola, a escola ela consegue enxergar, né, essa tristeza toda, e tem formas de trabalhar isso, não sei, dando mais atividades ou atividades que esse cachorrinho mais gosta. Como que lida com isso? Ou cada um é uma situação? Cada pet vai ser uma situação. Eu te pergunto isso porque, assim, às vezes tem pessoal assistindo que, de repente, trabalham com comportamento. Sim. Né? E eu acho interessante a gente estar apresentando essa experiência, porque, por mais que cada um tenha uma... Digamos, eu acho que, assim, cada caso é um caso. Né? Mas se a gente troca experiências né, eu acho que é interessante porque a gente faz sofrer menos. O luto é um período de sofrimento. Sim. Né? Mas que a gente é um sofrimento que é importante entender, aceitar e passar por. A gente não pode evitar, porque senão eu vou prolongar. É que é difícil falar em aceitar, né? Mas eu tenho que aceitar que existe um sofrimento. Entendi. Eu sei que é difícil aceitar a perda. E você só vai aceitar com o tempo. Você vai conviver com essa perda com o tempo, mas você precisa aceitar que existe um sofrimento por essa perda. Eu não posso ignorar isso. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes em velório você vai e a pessoa tá... Não, tô bem, tá super forte, não chora, não faz contato com a dor. Não quer entrar no sofrimento, né? Então isso não é saudável, porque você precisa processar. Então aceitar esse sofrimento é necessário, né? Pro pet, cada raça, em cada idade, cada indivíduo vai reagir de uma forma. Quem trabalha com comportamento, né? Quando você tem um pet convivendo com você há muito tempo, você conhece. Então você sabe se aquela tristeza, aquela apatia está dentro do normal dele ou não. Se ele é mais quietinho ou ele está muito quietinho naquele momento. Porque tem pets que são mais tranquilos mesmo, dormem bastante. Tem pet que é muito alegre, muito espoleta, né, hiperativo. Se esse pet está muito quieto, tem alguma coisa errada. Então a gente convive bastante com eles, tem essa noção. Mas é importante entender que ele está passando por um sofrimento e não forçá-lo a brincar, a interagir com outros cães se ele não quer. Convide, né? Convidar, oferecer a brincadeira, o alimento, a interação com outros cães, mas respeitar o tempo dele querer fazer isso. É a mesma coisa de você perder um ente querido e alguém ficar forçando você a sair para se divertir, se naquele momento você quer ficar em casa chorando. É preciso respeitar. Não deixar de te convidar, não deixar de estar junto com você, falando com você, te oferecendo ajuda, mas se você não quiser, precisa ser respeitado. Esse momento de sentir essa dor, de sentir esse sentimento é seu e é o teu tempo. Né? Então, relacionamentos, né? Eu atendo muito na clínica pessoas internas, né, de relacionamento. Cada um lida de um jeito. Tem gente que termina a relação hoje, no outro dia tá festando, tá saindo, tá
é a maneira que lida com a dor. Tem gente que quer ficar em casa algumas semanas, curtindo, né, esse luto, que é uma perda, né, e para depois pensar em conhecer outras pessoas. Então é importante. Tem gente que quer mostrar, né? Tem gente que quer mostrar que tá feliz também, porque daí não tá fazendo contato com sofrimento. Exatamente. Né? Tem isso também. E não tá, né? Então por isso que é importante fazer contato com o sofrimento, mas aos poucos vai convidando, né, esse pet para ir saindo, né, desse casulo e voltando para a vida e respeitando o tempo dele, a vontade dele. Nossa, mas é difícil, né? Porque a gente fala, né? Tipo assim, eu digo, a gente fala, quando a gente fala de sofrimento, de dor, de tristeza, né? A gente pode expressar com fala também. E eles, né? Então, a expressão do pet é corporal. Então, é no corpo que a gente vai ver a linguagem corporal desse pet que nós vamos conseguir identificar essa corporal tristeza. Que você fala assim, tipo, não comer, ficar paradinho. O rabo baixo, ou levantado, ou abanando. A própria postura dele, né? Quando ele fica mais apático, ele tá assim, né? Quando ele tá alegre, né? Ele tá mais... O jeito de andar. O jeito de andar, né? O olhar. O olhar deles expressa muita coisa, né? Se eles estão tristes, alegres, né? Com sono, acordados, elétricos, querendo brincar, né? Então, toda essa expressão corporal, olhar, orelha, rabo, diz muito sobre o estado dele emocional. A gente precisa prestar atenção. E eu falo que o tutor é o que melhor conhece. Né? Mais do que os veterinários comportamentalistas, né? Você bate o olho. As meninas, eu falo muito isso nas fotos, né? Da creche, né? Da escolinha. Quando tira foto e manda pro tutor, eu falo, gente, se tem uma coisa que a gente não engana o tutor é na foto. Você tirar uma foto e falar, olha como ele tá feliz. Se ele não tá, o tutor percebe. Não adianta. Pode fazer um texto lindo, maravilhoso. A expressão do pet já fala se ele tá feliz ou não, o tutor conhece. Mais do que o veterinário e o comportamentalista. Né? Então, é esse conhecimento que o tutor tem que usar nessa hora e identificar como o meu pet está nesse momento. Essa é a linguagem. É uma coisa que é muito individual, né? Porque, assim, cada um lida de um jeito, né? Então, é um conhecimento de um para o outro, né? Que incrível. E esse luto, quando a gente fala luto do ser humano, aí você fala, então, em torno... O estudo diz, uns 4 meses... seria, digamos assim, eu perdi um pet, né, e após isso eu preciso de um acompanhamento, né, mais profissional, porque é alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar. A pessoa tem que aceitar isso também, né, Anjo? Tem. Ela tem que aceitar a dor, mas ela tem que aceitar que ela precisa de ajuda. Assim como quando ela está com depressão, ansiedade, pânico, qualquer condição, câncer, uma doença física, eu preciso aceitar que eu tenho. Esse é o processo da cura de qualquer situação, né? Seja física ou emocional. Eu preciso sair dessa fase de negação e entrar na aceitação para poder partir para os próximos estágios de cura. Se eu não aceito que eu tenho um problema, eu não aceito ajuda. Eu não tenho problema porque eu preciso da ajuda. E quando eu sei que eu preciso de ajuda? Quando eu não estou conseguindo retomar a minha vida. Eu não estou conseguindo levar a minha vida no dia a dia normal. Alguma coisa está me impedindo que eu leve a minha vida, né? Que eu tenha uma rotina saudável e normal. Porque tristeza, Renata, todo mundo sente todo dia. Né? Por uma situação ou outra. A gente não é feliz o tempo todo. Você não precisa ter uma depressão para estar triste. Você vai sentir tristeza, raiva, as emoções são inerentes à condição humana. Você vai sentir tristeza, raiva, alegria, felicidade, amor, ódio, né? Eu venho de uma criação muito severa que ódio era pecado, né? Então eu descobri que ódio é normal, gente. Todo mundo sente pecado, é o que você faz com essa raiva, né? Não é o sentir que é o pecado, né? Tem sentimento que é pecado, hein? Né? E aí você sente e o que você faz com isso? Então você vai sentir um mix de emoções todos os dias. Você sai
para trabalhar as pessoas, as situações provocam as suas emoções, né? E como você trabalha essas emoções e o que você faz com isso. Quando uma emoção, né, vamos supor uma tristeza, então um sentimento, ele está muito forte e você não está conseguindo administrar, processar, você precisa de ajuda. Como que eu sei que eu não estou conseguindo processar? Isso está impedindo que eu leve uma vida normal, saudável. Um ritmo de vida normal, saudável. Está impedindo que eu trabalhe, que eu me relacione, que eu cuide de mim. Então, se eu não estou conseguindo cuidar da minha casa, não estou conseguindo os cuidados diários comigo, né? Tomar um banho, comer, não estou conseguindo ir para o trabalho, não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, então esse sentimento, essa emoção, essa condição está impedindo você de levar uma vida normal e saudável. Você precisa de ajuda. E isso a própria pessoa, bom, ela tem que perceber, né? Às vezes ela não percebe sozinha. Então, isso que eu ia te perguntar, porque daí assim, se ela não percebe isso sozinha, como conversar isso com uma pessoa, né? Porque ela às vezes pode não aceitar. Pode não dar abertura para, né? E aí é que entra familiares, as pessoas, os amigos mais próximos, às vezes até alguém do trabalho, né? Para sinalizar para essa pessoa que ela precisa de ajuda. Hoje, felizmente, a terapia ela não está tão... ela está mais acessível e menos, não sei se a gente pode falar mistificada, né? Mas antigamente a terapia era uma coisa muito, para louco, para pessoa doente, né? Hoje, felizmente, as pessoas entendem que a terapia é uma ajuda muito importante e elas procuram. Eu tenho gente que me procura porque meu relacionamento me procura. Não tô bem, tô chorando, não tô legal, preciso de ajuda. E é muito legal você ver pessoas fazendo isso, entendendo que tá fragilizado e que precisa de ajuda, né? Então, acredito que com maior número de profissionais e com isso mais facilitado, mais acessível, as pessoas já estejam procurando mais ajuda, né? Muito mais que antigamente. Mas quando alguém é muito fechado e não consegue, né, ou não consegue admitir porque não aceitou que está com o problema, aí é importante alguém de fora sinalizar. Interessante. E Ângela, me diz uma coisa, uma opinião sua, porque assim, a gente escuta muito de falar assim, e depois, o meu cachorro tá velhinho, tá doente, aí depois eu não quero mais. Não quero mais, não vou mais nunca mais sofrer, porque eu tô sofrendo demais. O que você acha dessa situação? Porque é comum a gente encontrar pessoas que falam assim, não, depois disso daqui eu não quero mais, eu não quero sofrer do jeito que eu tô sofrendo. Eu já falei, Renata. É muito normal a gente falar isso. Porque a gente não quer sofrer mais, a gente quer evitar a dor realmente. Não, né? E tem uns que a gente vê ainda que não passou uma semana e já tá lá com outro. Então, é o que eu te falei, eu já vi clientes. Hoje o que eu te falo, né? Eu falo às vezes, mas eu falo até brincando, porque eu sei que eu nunca fiquei, desde criança eu tenho cachorro e morre, às vezes eu dou um tempo maior entre um e outro, né? Depende do vínculo, mas eu tô sempre com cachorro. Esses dias me perguntaram assim, mas você tem 4. Na hora que morrer, você vai arrumar mais 4? Eu falei, não, só mais um. Mais 4 não, só mais um. Mais um pra começar, né? Depois vem mais. E não sei, porque olha, 4 foi o máximo que eu cheguei, tá? Ainda mais hoje em dia que a gente quer dar, tem muitos recursos e a gente quer dar tudo que a melhor gente pra eles, né? Até alimentação natural, você acredita? Ai, não acredito, sério. Até alimentação natural. Sansão adora, né? Nossa, tadinho, tá sendo fundamental. Dos 4, Sansão foi o primeiro a Sansão alimentação natural, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né, dos 4. Mas aí foi para uma alimentação natural por um motivo, um problema né? específico de saúde, né, que super controlou. E depois os outros 3 para a qualidade de vida mesmo, mas melhorou vários aspectos dos outros 3 também com a alimentação natural, foi bem importante. Então essa questão de não vou arrumar outro pet, é muito difícil a gente julgar alguém que fala isso, ou nós tentarmos adivinhar qual vai ser a nossa reação diante de uma situação. Porque hoje, na condição de hoje, eu acho que eu vou agir assim. Só que quando a situação chega a acontecer de fato com você vê que não é daquele jeito que você age.
Então você só vai saber o que você vai fazer quando isso de fato acontecer com você. Porque se aconteceu hoje, você é uma Renata hoje. Daqui a algumas semanas você já está pensando algumas coisas diferentes na sua vida, daqui a alguns meses, anos. Então, pode ser que hoje você fale, não vou arrumar nenhum outro pet mais e não arrume mesmo. E pode ser que daqui a alguns anos você fale assim, não, semana que vem eu já vou atrás de outro, porque eu não fico sem. Eu até estou te perguntando porque é engraçado que muitos dos que eu já ouvi, assim, de pessoas que eu conheci, eles falaram isso e de fato, não deu uma semana e estavam com outro pet. Muitas vezes não com um cachorro. Mas tipo assim, perdi o cachorro, adquiri um gato. Um gato, sim. E depois nunca mais saiu dos gatos. Você acredita? Acredito. Eu falo, meu Deus, né? Mudou assim e pra quem não queria nada, né? Tipo, parece que foi um momento de, parece que, sabe assim, de raiva da situação e não quero mais. Mas passou. Passou e aí tá com outro pet, tá contente. É bem isso, as fases ali do luto, né? A primeira, a negação, né? A raiva, depois vem a aceitação, enfim. Existe esse processo, né? A gente precisa respeitar e aceitar em nós, né? Então é natural essa raiva de não estar conseguindo lidar com essa situação naquele momento. Entendi. Bom, tem mais alguma coisa, Ângela, que você acha interessante a gente estar falando em relação ao luto, em relação ao comportamento? Eu acredito que a gente já falou bastante coisa e o suficiente a respeito. Me coloco à disposição, né, para quem quiser esclarecer mais. É que eu acho tão difícil as pessoas quererem perguntar sobre o luto, né? Mas quem estiver, de repente, passando por um processo, né, precisar de ajuda, quiser conversar e quiser entender melhor, ou eu acho importante falar sobre. O Sansão já está com 13 anos, né, ele já tem várias situaçõezinhas aí de saúde, né, e eu falo muito sobre isso, sobre a perda dele, porque no momento em que eu estou falando, eu já estou trabalhando isso dentro de mim, essa perda. Né? E isso não quer dizer que eu estou antecipando a morte dele, que eu estou querendo, que eu estou atraindo, que eu não, né? Eu estou tentando já processar, porque é algo que vai acontecer. Pode acontecer essa semana, mês que vem, daqui 5, 10 anos ainda, porque esse Chihuahua vive até uns 20 e tantos anos, né? Tá com 13, quem sabe. Mas é algo que eu já estou processando dentro de mim. E pode ser que os outros 3, um venha a falecer antes dele ainda, enfim. Pode ser que eu vá antes, a gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Mas, dentro de mim, eu já venho trabalhando esse luto do Sansão, porque eu sei que ele é o mais velho, ele tem várias situações de saúde. Então, eu procuro falar bastante sobre isso, até para eu ir trabalhando dentro de mim essa questão. Ângela, mas isso é uma coisa assim, você que, assim, é psicóloga. Não, então, é isso que eu quero dizer. Assim, você que é psicóloga, né, e que entende o processo, porque a gente, assim, tipo, a gente mais normal, né, não tô falando que você não seja, entendeu? Mas, assim, a gente não consegue pensar em tudo isso pra gente, vamos trabalhar isso, vou falar isso, na minha cabeça, vou imaginar isso pra eu conseguir trabalhar. Porque, de uma certa forma, quando a gente fala, a gente imagina, né? Mas isso não E eu vou falar bem a verdade, eu não imagino, não nem quero falar quero falar sobre. Nada, mas isso não vem da Ângela ser psicóloga, isso vem da Ângela fazer terapia. Entendi. Quem trabalha isso comigo é a minha terapeuta. É uma coisa que, assim, porque é difícil, não é fácil, sozinho. Não. Eu acredito. E as primeiras vezes que ela tocou nesse assunto, porque ela sabe do vínculo que eu tenho com ele. Né? Então, assim, não é que eu prefiro ele, mas o meu vínculo com o Sansão é diferente. E conhecendo esse vínculo, ela já começou a trabalhar comigo isso. Então, isso vem da minha terapia, da minha terapeuta, não vem da Ângela ser psicóloga, porque muitas vezes a gente não consegue usar o conhecimento com a gente mesmo. Santo de casa faz milagre. É difícil a gente olhar pra gente, não é um processo fácil, mas é necessário. Não dá pra gente se enganar. É muito importante a gente tocar nesse assunto. Gostaríamos porque, assim, que eles fossem eternos. Sim, né? E não é, né? A gente tem que ter consciência de que é o natural da vida, né? O tempo de vida de cada um, né?
claro, né, que nem você fala, a gestação, o chihuahua vive até 20 e poucos anos, mas a gente nunca sabe, né? Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Não, né? gente, Então... tem clientes lá que morrem ali com 6 meses de idade, 1 ano, 2 aninhos, Sim, né? Super jovens, que a família nunca imagina que vai perder o pet assim, tão rápido. Porque já projeta ali, não, um cachorro pequeno vive com 10, 15 anos, né? Então você cria essa expectativa. Né? É verdade. E a frustração só existe porque existe uma expectativa. Quanto mais expectativas a gente cria, mais frustrações. Mais frustrações, verdade. Porque a frustração vem dessa expectativa, é verdade. Né? E quem cria a expectativa? Você. Ninguém te prometeu nada, ninguém falou, ninguém afirmou, né? Você imaginou essa situação, essa realidade, e aí você se frustra. Então, é isso que eu digo, né? Não é vender meu peixe, né? Mas, assim, é importante a terapia para todo mundo. Né? Porque você entra no autoconhecimento, Você previne um sofrimento. Né? Previne e você passa pelos... Você sofre igual. Né? Eu sofri pela perda da minha mãe. Passei pelo luto. Mas é um sofrimento... mais consciente, né? Você consegue trabalhar, você consegue se auto-perceber. Eu estou no luto, eu vou respeitar. Porque na semana que eu perdi minha mãe, não foi fácil trabalhar, não foi fácil. E eu não voltei para o trabalho no dia seguinte, nem no outro, eu me respeitei. Né? Eu não tentei passar por cima daquilo, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que estar na empresa, eu tenho que atender. Não, eu tenho que ocupar a minha cabeça. Não é o que o pessoal pensa. Não, eu estou no processo do luto. Então, quando isso é consciente, não sei se é mais fácil passar, mas pelo menos você consegue lidar melhor com essa situação. Você administra melhor. Se recupera mais fácil, talvez. Né? Porque daí você se permite entrar no sofrimento, sofrer, chorar, descansar, repousar. E quando você se recompõe, você vai, né, vai voltando para a vida. E se você não se coloca, se você não se conhece, se você não se coloca esse limite, não é o outro que vai colocar. É muito complexo essas coisas, acho. Por isso a gente precisa de terapia. Por isso eu não deixo a minha. Tá certo. Você quer deixar o seu arroba, Ângela? Vamos colocar, né, os seus contatos, eu acho que é importante. Tanto porque, assim, como você trabalha tanto com os pets quanto com os humanos, eu acho que isso é bem interessante, porque o luto com os pets é o natural da vida, né? Como a gente veio falando, é o mais normal de se acontecer, né? Do humano com o pet. Então, assim, deixa o teu contato, né? Deixa aí nos comentários, se houver alguma coisa aqui nos comentários, a gente pede para você nos ajudar nessas respostas. Tá? O meu Instagram, então, é o @AngelaDelGrossi. E do espaço, né, onde a gente trabalha em comportamento canino, @Seducãooficial. Tá certo. Muito obrigada, Ângela. Obrigada por ter vindo mais uma vez aqui conversar com a gente, trocar essa ideia, falar sobre um assunto que não é legal falar, mas é interessante abordar, é importante abordar, né? Então, muito obrigada por ter vindo, né? E a gente espera aí um próximo... Porque saiu um negócio aí, um tema que eu achei interessante, que ele falou de comunicação, que eu falei, olha, nunca tinha escutado. Eu até comecei a fazer o curso, mas não dei continuidade ainda, está em stand-by. E gosto muito dessa área, mas sei que já tem vários profissionais trabalhando, inclusive quem vai ligar. Então, legal. É um assunto importante, legal para vocês trazerem aqui, sim. Tá ótimo, mas volta a se falar. Obrigadão. Pessoal, obrigada por estar nos acompanhando aí. Ativem o sininho, dê um like, deixe os comentários, compartilhe com os amigos, porque o Mais Pets Podcast vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? Um super beijo para vocês.